Olá, eu sou Gabi Mozo e eu ajudo pessoas a decifrar a sua cartilha de vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a certeza de ter um apoio no nosso caminho, a certeza de ter um apoio na nossa caminhada. Por que eu gosto de falar desses temas? Porque eu passei por isso. Então é um pouco a minha experiência. Na minha época, na época da minha adolescência, antes de eu ter conhecimento de todo esse processo da combinação de números, né? E tudo mais, e como isso era fácil e claro para eu poder começar a decifrar minha cartilha de vida, eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas do que fazer, do que estudar, de como seria o meu futuro, né? Então, eu acredito que hoje ainda isso são dúvidas pertinentes à humanidade, né? Mas principalmente na juventude, quando a gente precisa definir a nossa carreira, quando a gente precisa definir o que nós vamos fazer na nossa vida, como vai ser o nosso futuro, essas preocupações são importantes. São comuns, eu quero dizer, não importantes, são comuns, tá? Agora, imagine como seria a gente ter uma certeza e sentir um apoio de como vai ser a nossa caminhada, uma orientação de quais são os nossos talentos, os nossos potenciais, como pode ser o nosso futuro, com que maneiras que nós podemos, ou que recursos que nós temos a favor para poder construir uma vida mais tranquila, mais feliz, mais saudável em todos os sentidos, tá? Então vejam, você que me acompanha todos os dias na interpretação de números, que é esse processo que eu faço e que eu tenho conhecimento desde lá meus 18 anos e que eu utilizo até hoje, né, na minha profissão e na minha vida, que é essa combinação de números, que é um curso que eu dou há muitos anos lá, dava em presencial, né, quando eu dava presencial, que é um curso de numerologia hermética, e essa é uma das ferramentas para a gente decifrar nossa cartilha de vida. E vejam que interessante, é essa ferramenta que eu utilizo quando eu falo com vocês e comento com vocês todos os dias, né? Esse comentário rápido, que a intenção é essa, que seja uma coisa rápida, que você não perca tempo, que você simplesmente veja lá qual é a energia positiva que nós podemos usar a favor, porque é uma energia universal, ela está ali, tá? Ela é totalmente comprovada por todo o processo que tem a ver com os números e a combinação dos números para aquele dia específico e aproveitar isso, né? Então, imagine como seria esse conhecimento numa escala maior, ou seja, ter um processo de um conhecimento de como é a minha combinação de números, como é a combinação de números da minha data de nascimento, que é um carimbo, tá? Que a gente traz, né, para a vida toda. Essa é uma ferramenta muito importante, tá? Para a gente poder decifrar a nossa cartilha de vida. E que pode nos auxiliar e nos dar essa certeza, esse apoio de que estamos indo em direção certa, de que estamos no trilho certo, que estamos no caminho certo, em direção ao nosso futuro, em direção aos nossos sonhos, em direção aos nossos objetivos. Isso é uma coisa que para mim não tem preço. Sabe? Não tem preço, porque isto não é somente tem a ver com a questão de vou ser mais feliz ou menos feliz, vou ter uma vida mais difícil ou menos difícil. Não é somente isso, é uma questão também de saúde, tá? Quem de vocês me conhecem mais, profundamente, ou seja, que já são clientes meus, que são pacientes, que estão tudo, sabem que o meu cuidado, eu cuido também muito com a saúde. Para mim, em primeiro lugar, é a saúde. Se nós não temos saúde, nós não temos nada na vida. Então, ter saúde, ter uma boa alimentação, saber como lidar e utilizar a favor as energias do sol, a energia da lua, a energia da noite, a energia da floresta, do mar, das praias, do que for, o oxigênio, tá? A alimentação, a melhor alimentação, a alimentação saudável, isso tudo é fundamental para a gente poder ter uma saúde integral, tá? E poder ter clareza para entender e compreender a nossa cartilha de vida de uma maneira mais equilibrada e melhor, tá? Então, a certeza de ter um apoio nessa nossa caminhada, é disso que eu estou falando. É essa sabedoria, é essa compreensão de todos esses conhecimentos juntos. Por isso que eu faço esse processo de interpretação dos números todo dia para vocês, porque eu faço primeiro para mim, faço sempre, desde minha vida inteira, tá? E agora passei a compartilhar com vocês, porque eu percebi que isso é muito
importante. Como seria a gente começar o dia sabendo que nós temos essas energias a favor? E se no meio do caminho do nosso dia a gente vê que as coisas não estão tão equilibradas como a gente gostaria, lembramos de quais são os dias a favor. Quais são as energias a favor. Então, isso faz com que a gente possa voltar de novo ao equilíbrio. Eu até sugiro a vocês que vocês escrevam aquelas 3 palavras-chave que eu coloco no dia a dia. E coloquem na geladeira, escrevam na agenda, escrevam em algum lugar para vocês terem isso em mente, para vocês terem isso fresco ali durante o dia e saberem que essa é a energia a favor, tá? A energia a favor tem a ver como? Por exemplo, na alimentação, que a gente fale, por exemplo, vamos comer então as frutas e as verduras da estação. É uma coisa assim, não é muito melhor a gente comer a fruta e a verdura da estação? Por quê? Primeiro, porque tá mais barata, tá? Porque tem muito mais abundância, é muito mais saborosa, tá? É muito mais gostosa, é muito mais doce, tá? Mas também porque as frutas e verduras da estação contém as vitaminas, os minerais e a energia, ou seja, o prana, o processo energético, tá? A energia vital para nos manter saudáveis. É por isto que a gente tem que comer as frutas e verduras da estação. E outra coisa, eu vou um pouco mais fundo, né? Porque para quem me conhece sabe que eu viajo bastante. Então, por exemplo, se eu vou para um lugar, né? Eu tenho, de repente, o costume de comer XYZ frutas, né? E vou para um lugar onde não tem aquela fruta, o que não é nada difícil de encontrar, haja vista que nós temos no Brasil, por exemplo, uma abundância enorme de frutas e verduras. Você vai para um outro país que não tem essas frutas, tá? Nem essas verduras, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que procurar aquela verdura que você come no Brasil? Claro que não! Você tem que comer a fruta e a verdura do lugar onde você está. A fruta e a verdura da estação do lugar onde você está. Que aí sim você vai continuar o fluxo energético da vida saudável. Então olha que importante, esses são pequenos detalhes, né, que a gente vai esquecendo e que podem ser tão significativos no nosso dia a dia. Tá? Porque tem algo mais significativo no nosso dia a dia do que a gente ter uma alimentação adequada, e assim como nós recebemos a interpretação da combinação de números que eu faço todo dia e pegamos a energia a favor, nós também podemos pegar as vitaminas e minerais e a energia dos alimentos que cresceram e naquele lugar, na estação, no lugar. Melhor ainda se no nosso bairro, na terra, perto, se nós temos o agricultor, né, perto ali da onde a gente mora. Porque aí nós vamos estar ingerindo também energia. Então, isso que eu chamo cartilha de vida, tá? É uma combinação de um pouquinho de cada coisa. É aquilo que eu alimento, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, tá? São as emoções que eu desenvolvo através dos sentimentos, é o processo como eu me relaciono, é a conexão espiritual que eu tenho e é a consciência, evoluindo em consciência a partir do conhecimento que eu vou tendo, de acordo com todos esses processos e esses recursos que eu vou tendo, tá? Então, a certeza de ter um apoio na minha caminhada é isso, é essa compreensão, é essa coisa gostosa de a gente saber que não estamos sozinhos. Né? Não tem aquela frase que era tão comum, que sempre diziam, mas você não está sozinho, você não está sozinho. A gente sempre imagina que é uma coisa que tem a ver com o espiritual também. Dependendo da crença de cada um, também tem. Mas esse processo da gente não estar sozinho é verdadeiro, porque nós podemos estar em companhia com um monte de coisas. Todos os reinos, o mundo mineral, animal, vegetal, todos eles têm seres que podem nos acompanhar. E todos eles cumprem a sua função para a gente poder se alimentar, ser saudável, com isso se sentir feliz, se sentir alegre, se sentir forte, tá? E poder ter pensamentos, poder ter compreensão sobre as coisas da vida e poder fazer as melhores escolhas, né, na nossa vida, e aí a gente é feliz.
Isso é decifrar a cartilha de vida. Interpretar a combinação de números, que é um registro, é um carimbo de todo o dia que a gente tem, que nós podemos ir utilizando isso a nosso favor, essa energia a nosso favor, e quanto mais nós vamos compreendendo, quanto mais nós vamos aplicando isso na nossa vida, mais fácil é entender, mais fácil é colocar em prática no dia a dia, mais feliz fica a nossa vida em todos os sentidos. Tá? Então, a certeza de ter um apoio na nossa caminhada é isso, é essa combinação de todas essas coisas. Num dos últimos vídeos que eu fiz, que foi sobre a geopatia, se você não assistiu, tá? Reveja isso, porque é bem importante. Esse também é um outro processo que faz parte também de decifrar a nossa cartilha de vida. Ter o conhecimento, por exemplo, das linhas geopáticas, que são as linhas que passam, são correntes eletromagnéticas que passam por baixo da Terra, que são subterrâneas, e que nos afetam a nós e acima, tá? Em todo o campo eletromagnético da Terra e o nosso, tá? A nosso favor ou contra, ou seja, eles podem ser importantes e contribuir para a nossa saúde, dependendo da influência que a gente receba delas, ou ao contrário, nós podemos ficar doentes e podem não ser legal. Então você vê, são conhecimentos que são muito importantes e nós não precisamos ser expertos nisso, não precisamos, vou lá estudar para saber melhor sobre tudo. Claro, se você quiser estudar e saber melhor, melhor que melhor, né? Mas se você o fato de você ter apenas um leve conhecimento sobre o processo, você já vai ir sensibilizando, você já vai ir despertando para todas essas coisas que fazem parte da nossa vida inteira, desde que o ser humano começou a habitar a Terra, tá? Até hoje. Estão aí. E passam tempos, passam épocas, passam governos, passam vidas, passam centos e milhares de anos, tá? E essa sabedoria continua. Às vezes está mais aflorada, porque está mais em moda, então a gente fica sabendo mais, tem mais gente comentando sobre o assunto. Às vezes cai um pouco de moda e a gente ouve falar menos, então a gente passa um período em que esquece, tá? Mas novamente ela ressurge, novamente ela volta, então as coisas, e aí vão se passando um para o outro. Então tudo isso faz parte desse conhecimento. Esse conhecimento que eu chamo decifrar a cartilha de vida, que eu chamo desse processo de compreender a combinação de números, tá? Para que a nossa vida fique melhor, para que a gente se sinta mais amparado, para que nós nos sintamos mais seguros e não precisemos fazer processos de relações ou criar relações de dependências e codependências com os nossos parentes, as pessoas que estão perto da gente, e que isso não é saudável, isso não é positivo para nós, isso não é bom para nós. As relações são positivas quando eu estou em equilíbrio comigo e os outros estão em equilíbrio com eles. Ou seja, cada um de nós está centrado dentro do processo, decifrando a sua própria cartilha de vida, compreendendo como as coisas funcionam, tendo noção das leis que circulam e influenciam a Terra, o universo e a nós mesmos e aos animais, tá? E assim nós possamos nos relacionar em equilíbrio com os outros. Assim se constroem os bons relacionamentos, assim se constrói a saúde, assim se constrói a felicidade, tá? Então vamos lá, continuar nesse processo, continuar aprendendo, continuar procurando entender melhor como definir e como decifrar a nossa cartilha, começar a acompanhar, me acompanhe todos os dias, eu estou todo dia com você decifrando a combinação de números através desse entendimento único e diferente, o que os números nos trazem, que informação positiva eles nos trazem, para que a gente possa usar essa energia a favor todos os dias, tá? E assim nós vamos crescendo, vamos evoluindo e sendo felizes e saudáveis, ok? Se você gostou do que eu estou falando, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Vamos ampliar essa corrente do bem. Tchau, até a próxima!